o Senhor vem esperando para dar jeito nesse mundo. Está chegando a hora. Eis que a hora se aproxima em que as nuvens vão revelar o que está oculto, a glória do grande e poderoso Senhor. Vai revelar aquilo que alguns acreditaram e outros duvidaram, trazendo à luz aquilo que está em trevas e revelando aquilo que está oculto na vida, na mente, no coração das pessoas e também na vista dos homens incrédulos. Hoje eu venho a vocês com uma palavra baseada em Judas capítulo 1 e versículo 5. E eu peço a Deus nessa hora, em nome de Jesus, ilumine a minha mente para falar, ilumine a sua mente para compreender a verdade que será revelada com o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 5, diz assim: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus salvou um povo, tirou eles da terra do Egito e depois condenou aqueles que não creram. Para muitas pessoas, um Deus de amor não condena ninguém. Mas esquecem que nós estamos falando de um Deus de justiça. E essa é a palavra para essa noite, porque a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 1 que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram e amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os entregou às paixões profanas para fazerem tudo aquilo que é reprovável para que eles sejam condenados. E Deus não precisa fazer muito. Para condenar um homem, Deus não precisa fazer muito. Basta ele soltar a mão do homem e o homem se destrói sozinho. O mundo ainda está de pé, porque Deus cuida desse mundo para que ele não seja destruído. Se Deus não tivesse cuidando desse mundo, ele já teria sido destruído há muito tempo, porque o homem é um ser irrequieto, é um ser intolerante, é um ser que não para no seu lugar e vive se mexendo, tentando destruir alguma coisa. O ser humano já teria criado a bomba atômica lá no início, antes do dilúvio. Teria acabado com tudo. Algumas pessoas não sabem, mas aquela torre de Babel que o homem quis fazer e que Deus usou para espalhar as pessoas, era um observatório astronômico. E quando o homem começa a olhar para as estrelas, a ciência começa a crescer, começa a se desenvolver e o homem automaticamente se destrói. A palavra de hoje é uma palavra de alerta para as pessoas que pensam que a vida é um terreno fértil para fazer aquilo que não agrada a Deus. E nós estamos aqui talvez como as últimas atalaias para dizer, ou você se conserta ou você será destruído, porque Deus tem sido paciente demais com a humanidade. Olha lá nos primórdios dos tempos, quando os homens tentaram construir uma torre para chegar no céu, o escritor Moisés, ele não tinha noção do que era aquilo, ele não podia fazer ideia. A cultura ainda estava muito aquém, a ciência estava muito lá embaixo, mas hoje nós sabemos, era um observatório astronômico. A partir daquele observatório astronômico, eles descobririam que a Terra era redonda. Descobririam outras coisas, descobririam segredos que hoje estão revelados pela ciência, a ponto de criarem uma arma de fogo para disparar uma bala e matar alguém. E não foi bastante, criaram também um canhão para matar pessoas em massa. Não foi bastante criar uma bomba atômica. Hoje o mundo vive no maior suspense possível, porque basta um louco apertar um botão para disparar um míssil atômico e aí será o fim, porque não vai ter mais quem consiga controlar a situação. É uma nação atirando mísseis na outra até que tudo se destrua. Mas não aconteceu ainda porque Deus cuida desse mundo para que ele não seja destruído. Tem gente que não acredita. Tem gente que fala, não é Deus, é a ciência. É que o homem é inteligente.
Olha, observa o céu à noite, veja quantos meteoros passam pela Terra todos os dias. E não cai nenhum meteoro que tem tamanho significativo para destruir o nosso planeta, antes eles se desviam para longe. Não é Deus? Olha para o céu estrelado e você vai ver a mão de Deus. Olha para a lua tão próxima da Terra e você vai ver a mão de Deus. Olha para as grandes marés que ameaçam tragar o continente, você vai ver a mão de Deus. Deus cuidando de uma raça que não merece. Uma raça que peca todo dia, uma raça que tem prazer na maldade, uma raça que tem prazer em dizer que não acredita em Deus, que tem orgulho de dizer que é ateu, como se isso fosse alguma vantagem. E tudo que acontece nessa vida vai nos levando nessa direção, para as pessoas se esquecerem de Deus, para as pessoas não se importarem com Deus e nem com o que Ele pensa, nem com o que é do agrado de Deus, nem com aquilo que Deus reprova. A política vai nessa direção. A ciência já tentou desmentir a Deus muitas vezes. O intelecto humano, ele procura uma razão para tudo que acontece nesse mundo, não encontra, mas insiste que deve ter alguma coisa que explica o que acontece, mas não quer acreditar que Deus existe, que Deus se importa conosco, que Deus está cuidando desse planeta. Porque ainda não faltou oxigênio para esses bilhões de pessoas que vivem no mundo, para todos os trilhões, quatrilhões, inumeráveis que já viveram nesse mundo, que usaram esse mesmo oxigênio que nós usamos. Tudo isso mostra que existe um poder invisível cuidando da nossa vida. Mas a palavra de Deus nos adverte. Quero lembrar-vos, porque o Senhor salvou um povo, tirando eles da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Deus salva, Deus liberta, Deus cura, mas Deus também condena e destrói. Ai do homem que se levanta contra Deus, ai do homem que intenta contra o seu semelhante, porque o ser humano é arrogante. O ser humano, ele gosta de mandar, mas ele não sabe obedecer. O ser humano gosta de se exaltar, mas ele não gosta de se humilhar. Ele não aceita se humilhar, ele não quer ser menor do que ninguém, ele quer ser maior do que todo mundo. E esquece que esse foi o pecado que Satanás cometeu e por isso foi expulso da presença de Deus. Arrogância, orgulho, querer ser aquilo que não é. Nós somos pó, nós somos cinza, nós viemos do pó e nós vamos voltar para o pó. Não existe um meio de escapar, não há ninguém que possa impedir essa lei que Deus determinou, que todos os homens haveriam de provar a morte. Não existe. Todos morreremos. Mas aqueles que estão na presença de Deus, eles ressuscitarão, eles terão vida eterna, eles terão a salvação, eles terão seu lugar garantido na presença de Deus para todos, sempre, sempre. E por que o homem se rebela tanto contra Deus? Porque o homem sobe num tijolo e quer ser maior do que Deus? Eu digo a todo mundo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meus diplomas de ensino fundamental, de ensino médio, de faculdade, é lixo diante de Deus, não significa nada. Deus me levou por esse caminho, Deus me deu tudo isso, então a Ele seja dada a glória, a Ele seja dada a honra. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Todo dia de manhã eu ponho o meu joelho no chão e falo, Senhor, essa noite, se eu for falar da Tua palavra, me dê uma palavra, porque senão eu vou ficar envergonhado. Porque eu não sei nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. O Senhor pode me usar, mas eu não posso usar a Tua palavra. Eu não sou ninguém. Eu quero me lembrar que o Senhor salva e o Senhor também destrói. O Senhor é aquele que salva, mas também é aquele que condena, porque Deus não pode deixar de ser justo. Justiça é um de seus atributos. Eu gostaria de ler também os versículos ao redor, porque tem uma lição muito grande para algumas pessoas. Judas começa a sua carta assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda preocupação a respeito da salvação comum,
tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Para você que pensa que Jesus é um anjo, para você que pensa que Jesus não é Deus, olha a palavra que diz aqui, esse homem que escreveu isso era irmão carnal do Senhor Jesus Cristo, Judas, irmão de Tiago. E ele diz assim, que se introduziram alguns que já antes havia sido profetizado que eles apareceriam para esse mesmo juízo, para essa mesma condenação, homens ímpios, homens maus, que não têm temor de Deus e que convertem em dissolução, em pecado, em maldição, a graça de Deus e negam a Deus, único Senhor e dominador nosso, Jesus Cristo. Não tem como ser mais claro do que isso. Esta palavra que afirma que Jesus é Deus, é da mesma essência de Deus, é o Filho de Deus, é Deus. Um anjo não pode ser filho de Deus. Um anjo, é criação de Deus. Mas o Filho de Deus é Deus. E é Ele que nos salva. E a Ele foi dada a honra de morrer em nosso lugar. A Ele foi dada a honra de assumir o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. E é Ele que executa essa obra. É Ele que chama as pessoas para vir para o corpo místico chamado igreja. É Ele que muda a vida das pessoas. É Ele que mudou a minha vida, me tirou lá daquele talhão de cano, naquela noite gelada, confuso, perdido, sem rumo na vida, fracassado como todo mundo, e me elevou. Fez tudo o que Ele tinha para fazer na minha vida para mostrar a grandeza do seu poder. E eu estive essa semana lembrando do que aconteceu e eu rabisquei um rascunho de um cronograma. Aconteceu em 1985, quando o Senhor falou comigo através da esposa do pastor Santana pela primeira vez em profecia, que disse que tinha uma grande obra para fazer na minha vida, a mim que nunca tinha sido nada mais, nada menos do que apenas um roceiro, apenas um servente de pedreiro. E no dia 13 de maio, cerca de 8 meses depois, eu consegui o meu primeiro emprego de motorista. Eu tinha 26 anos. Depois, no dia 9 de março de 1987, eu ingressei na Frutesp também como motorista. Eu tinha 27 anos. A obra de Deus estava acontecendo gradativamente, eu estava sendo mudado e eu mesmo não percebi e as pessoas não perceberam, e é assim que Deus trabalha. No dia 15 de julho de 1991, eu voltei a trabalhar lá, na Barra do Agudo, como motorista. Eu saí dali humilhado. Eu saí dali como a pessoa mais rejeitada, mais humilhada, alguém que jamais teria chance de pegar qualquer máquina. Eu voltei como motorista, eu tinha 31 anos. E eu não fazia ideia do que viria depois. No dia 1º de março de 1993, eu consegui meu primeiro emprego como motorista de ônibus. Eu tinha 33 anos e o Senhor estava trabalhando. Nessa ocasião, eu já tinha voltado a estudar, porque eu tinha ficado desempregado. Fui estudar e foi através disso que Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. No dia 10 de janeiro do ano 2000, eu consegui o meu primeiro emprego oficial como instrutor de informática. Eu tinha 40 anos. Foi quando eu entrei na escola Sebastião Valieiro, onde eu trabalhei por 8 anos, dando aula de computação para as crianças de 3ª e 4ª série e para os funcionários e professores da rede municipal. E a obra foi acontecendo. É Ele que nos preserva, é Ele que nos conserva, Ele nos chama porque Ele tem uma obra para fazer na nossa vida. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos mudar por dentro, por fora. Ele quer perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas loucuras e as nossas incoerências, que nós não podemos nos esquivar por causa da nossa natureza humana. Mas Ele também pode dizer para você: não te quero mais, você me rejeitou, você me desprezou, você não serve mais para mim. Ele é o Senhor. Por isso que
Judas diz claramente: eu quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Podemos ir mais além. No versículo 6 ele diz: os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Que dia será esse, hein? É o dia do juízo final. Agora imagina, lá na eternidade, antes da criação do planeta Terra, antes da criação desse universo físico no qual nós vivemos, antes da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, Deus criando os anjos para compartilhar vida, para doar vida para outras criaturas, e criando aquele ser perfeito em formosura, em beleza, em poder, para que se tornasse o seu braço direito. Simplesmente pelo prazer, pela alegria de compartilhar a vida, de dizer: olha, eu quero dar isso para você, eu tenho bastante, eu sou a fonte da vida, eu sou a fonte da eternidade, eu sou a fonte do poder, eu quero doar um pouco do meu poder, eu quero doar minha vida para você ser meu amigo. Mas ele não se contentou. Ele se rebelou contra Deus, ele quis tomar o lugar de Deus, ele era ganancioso, ele era ambicioso, ele era rebelde, obstinado, ele não sabia obedecer e ele foi expulso da presença de Deus para sempre. E está vagando nesse mundo até o grande dia do juízo final. É por isso que muitas pessoas seguem as suas instruções, ele fica infernizando a mente das pessoas, e as pessoas que têm maldade no coração se deixam levar pelas instruções dele para fazer o que é mal, para ser condenado juntamente com ele. Enquanto Deus tem prazer de doar vida, Satanás tem prazer de destruir, de levar as pessoas pelo caminho do pecado, pelo caminho da destruição, pelo caminho da discórdia, da miséria, enfim, da condenação. Há dois poderes agindo nesse mundo. Dois. O poder de Deus para a salvação e o poder de Satanás para a condenação. Você vai ouvir várias vozes na sua alma. A voz do Senhor te dizendo: filho meu, entrega-me o teu coração. Consulta nas Sagradas Escrituras, como Jesus disse em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Mas você vai ouvir também na sua alma a voz de Satanás: isso é tolice. Não dê atenção, não dê ouvido, vamos aproveitar a vida, como se fazer coisa errada fosse aproveitar a vida. Aproveitar a vida é andar na presença de Deus. Aproveitar a vida é renunciar ao pecado, é fugir da tentação, é fugir da maldade, é não se deixar levar pela ilusão, pela vaidade, mas aceitar a verdade nua e crua, como ela é, a realidade que o Senhor nos mostrou em João 14,6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observa também aí, você que não acredita que Jesus é Deus, a palavra que ele diz nesse versículo: em que tempo está o verbo, em que pessoa está o verbo, ele diz: ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Abre o seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus mostrar para você um caminho melhor, um caminho mais excelente. Comece a pensar em renunciar a tudo aquilo que não é do agrado de Deus, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu tinha 23 anos quando ele me chamou. Se eu tivesse dito não, se eu tivesse vivido no pecado, já teriam se passado 38 anos, mas estou aqui. Tive minhas dificuldades, não nego. Eu sou um ser humano como todos os demais. Me afastei algumas vezes do caminho, duvidei, me entristeci, chorei,
porque não é fácil. Jesus não promete vida fácil para ninguém aqui na terra, porque nós estamos num reino que é do inimigo, mas ele promete que estará conosco todos os dias e nos ajudará a vencer. Salmo 91 não diz que a nossa vida vai ser um mar de rosas, mas ele diz: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, porque conheceu o meu nome. Essa é a promessa dele. E ele disse aos discípulos antes de partir para o céu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pensa que você chora sozinho, você pensa que ninguém se importa, que ninguém vê, que ninguém se sensibiliza com as suas lágrimas, mas ele está do seu lado. Ele recolhe as suas lágrimas numa taça que será mostrada naquele dia para dizer para as pessoas que você também amou aquele que nos amou tanto, que entregou a sua vida por nós. Ele não pede coisa difícil para ninguém, ele pede apenas que você renuncie à sua natureza carnal. Você não precisa de certas coisas. Você não precisa de bebida alcoólica, você não precisa de cigarro, você não precisa de droga, você não precisa de prostituição, de adultério, você não precisa dessas coisas. Você precisa se aproximar da fonte da vida, e Jesus é a única fonte que jorra vida e vida eterna, com garantia. O seu sangue nos garante a vitória. O seu sacrifício naquela cruz nos garante a vitória. Graças a Deus nós temos deixado um rastro de amizade por onde nós passamos, porque o Senhor tem nos dado suporte. E onde eu for, eu vou contar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque hoje era para mim estar no meio de uma lavoura, uma hora dessa. Como eu comecei, foi lá que eu conheci o Senhor, passando o maior frio da minha vida, passando os maiores apertos da minha vida, mas Ele me resgatou, Ele me tirou de lá, Ele mudou a minha vida, Ele me deu a vida que eu tenho hoje. Eu não devo nada a homem nenhum, eu devo ao Senhor, unicamente ao Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Só Ele é digno, só Ele é merecedor. Ele quer que você tenha a sua vida mudada também. Ele quer transformar a sua vida e mudar a sua história. Ele quer deixar para você um legado em que você possa dizer para as pessoas: olha, Jesus é real, Ele agiu na minha vida, Ele mudou a minha história e Ele pode mudar a sua. Você não precisa de pecado. Você não precisa de mentira, de roubo, de adultério, de dinheiro ganho ilicitamente. Você precisa de Jesus, você precisa de vida, você precisa de proteção, de segurança, de amor. E só tem uma pessoa que sabe amar de verdade, o seu nome é Jesus Cristo. O resto tudo vai passar. Os seus carros, as suas propriedades, os seus títulos, se você é professor, se você é doutor, se você é pastor, se você é juiz, se você é delegado, se você é presidente, tudo isso vai passar rapidamente, mas o seu nome, se estiver escrito no livro da vida, ninguém vai te tomar. Isso ninguém tira. Quando os discípulos saíram pregando o evangelho como Jesus mandou, e Jesus disse: indo pregar o evangelho, vocês curem os enfermos, expulsem os demônios. E eles começaram a dizer: sai em nome de Jesus, os demônios fugiam. E eles voltaram todos felizes, dizendo: Senhor, no seu nome até os demônios nos obedecem. E Jesus disse: não fiquem alegres porque os demônios obedecem vocês, mas fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É isso que importa. Se o seu nome já está escrito no livro da vida, você não precisa temer mal nenhum. Não tem que ter medo de nenhum ser humano, não tem que ter medo de vírus, não tem que ter medo de um acidente, não tem que ter medo de nada, porque a morte apenas vai te transportar para a presença de Deus, onde você vai descobrir o que é a verdadeira vida. As alegrias, as emoções que você experimentou nessa vida são ilusões, vão virar cinza diante de Deus, porque a verdadeira alegria está na presença do Senhor. A verdadeira alegria está naquele reino que jamais será destruído, jamais será abalado, porque é ali que habita a vida eterna, e é para lá que nós queremos ir. Há 2 anos e meio o Senhor me mostrou num sonho que ia me levar para a glória. Eu não sabia quanto tempo eu tinha, eu pensei que fosse logo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E mesmo quando Ele avisa, às vezes, ainda resta um tempinho para seguir.
Mas ultimamente pensando, meu Deus, por que o Senhor não me levou ainda? Por quê? Aí foi o irmão Lázaro embora e eu vi num vídeo que ele tinha sido revelado há 4 anos. Bom, faz 2 anos e meio, já está fazendo 2 anos e 7 meses. Em setembro vai fazer 3 anos se eu estiver aqui ainda. Mas eu só quero dizer uma coisa, se eu ficar aqui eu vou continuar pregando o evangelho, se eu continuar aqui eu vou continuar falando desse grande amor que eu encontrei na minha vida, que se chama Jesus de Nazaré. Mas se eu não estiver mais aqui, eu estarei na presença do Senhor. Lá no paraíso, junto com aqueles que já partiram, desfrutando a vida que Ele compartilha com alegria, porque Ele tem prazer de compartilhar a vida. Ele tem prazer, Ele tem alegria de nos dar da sua bênção, de nos fazer sentir o seu poder, a sua presença. Encha-se do Espírito de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia em oração, dizendo, Senhor, me dá entendimento, me ajuda a compreender aquilo que eu não entendo, fala comigo através da tua palavra, fala na minha mente, me mostra aquilo que eu não consigo ver, porque Deus é fiel, Ele vai te mostrar. Deixa as coisas do mundo de lado, não queira agradar ninguém, não queira agradar o seu amigo, a sua amiga, o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, tente agradar o Senhor, aí virá a tua felicidade. Porque o Senhor não é ingrato como as pessoas são. O ser humano é ingrato, o ser humano é insensível, o ser humano é mau, mas o Senhor é bom. Encha-se do Espírito de Deus, transborde do Espírito de Deus, passe a ter uma vida de íntima comunhão com Deus, quando você fala em Jesus pela manhã, fala em Jesus ao almoço, fala em Jesus à noite, e você se enche da palavra, e você se enche de Jesus. Que coisa mais maravilhosa essa amizade que eu encontrei. Quantas pessoas passam a vida toda procurando o verdadeiro amor. Decepção em cima de decepção, tristeza em cima de tristeza. Outro dia falei com uma amiga minha que se casou pela 2ª vez, e como está a sua vida, ela disse, olha, é tudo a mesma coisa, você só troca o problema, mas o problema continua. Mas com Jesus o problema acaba. Jesus dá fim na tristeza. Jesus dá fim na angústia. Jesus derrama a sua paz na nossa vida, nos enche de esperança e nos faz sentir a alegria da vida eterna. O que você está esperando? É hora de começar a falar com Ele. E vou pedir para você fechar a porta do seu quarto, desligar o seu celular, desligar o computador, dobrar o seu joelho e falar com Deus e dizer, Senhor, entra no meu coração como o Senhor nunca fez, entra na minha mente, domina a minha mente, os meus pensamentos, os meus sentimentos, derrama unção sobre a minha vida, porque eu quero viver para o Senhor agora. E você vai saber o que é ser feliz. Vai conhecer a verdadeira felicidade quando a paz de Deus inundar a sua alma. Aquela paz que ninguém consegue entender, inundar a sua alma, seu coração e fazer você sentir que você é um filho de Deus, é uma filha de Deus e que você está aqui nesse mundo por pouco tempo, porque em breve você vai conhecer o que é a verdadeira beleza, a verdadeira glória, a verdadeira majestade quando você entrar no paraíso de nosso Senhor. Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus.